Olá, olá, pessoal do Farol Brasil, Aribaldo Maia, para mais um Dialética do Pop. E hoje não vamos tratar de um filme, não vamos tratar de uma série, não vamos tratar de música, mas vamos tratar da cultura pop. E um dos grandes teóricos e intérpretes dessa cultura, que é Mark Fisher. O futuro acabou? Mark Fisher e o pop. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, chega junto, se inscreve no Farol Brasil se você ainda não se inscreveu para a gente chegar nos 500 mil inscritos até o final do ano. Simbora pro vídeo e chega junto. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fim do futuro, Mark Fisher e o pop. Existe algo como o fim do futuro? Seria o pop contemporâneo a expressão de que o ser humano extinguiu a sua capacidade de criar, de imaginar coisas novas para o mundo, para a sua forma de vida, para a sua sociabilidade, cujo reflexo disso é uma cultura que expressa essa falta de horizontes para o futuro? São esses caminhos que Mark Fisher tenta responder em diversas obras que ele trata, em diversos textos, né? Ele é um cara que tem poucos livros, mas muitos textos por conta do seu blog, o K-Punk, que era um blog que ele tinha e que escrevia muita coisa, e que muitos textos que a gente tem acesso hoje aqui no Brasil de Mark Fisher vieram também desse blog, o K-Punk, mas que você pode ter acesso no livro Realismo Capitalista, que tem a edição e no Brasil, e Fantasmas da Minha Vida, que também tem a edição no Brasil. Em breve também está saindo o Desejos Pós-Capitalistas, que também vai tratar desse tema. Afinal, esse tema de um futuro perdido, um futuro que acabou, é um tema que corta toda a reflexão de Mark Fisher e cujo a análise do pop, da cultura mainstream, do mainstream cultural, é um laboratório fundamental para Fisher pensar essa extinção do futuro. Mas como isso se dá? Bem, é importante dizer que a cultura pop, especialmente o mainstream, o cinema hollywoodiano, parece ter entrado num ciclo infinito, eterno de repetição. Parece que as nossas grandes produções culturais, tanto musicais, cinematográficas e até de novelas, entraram num replay absoluto. Tudo é um eterno remake do que já passou. Ou então, tudo são franquias cujo fim não existe. Basta ver, por exemplo, filmes da Marvel, novelas se repetindo, músicas que são novas e Fisher não nega que elas possam ser muito boas, boas músicas, bons filmes, boas séries, mas é tudo repetido e tudo parece ter vindo de algum lugar mais ou menos nostálgico, ainda que você saiba que é novo. Essas novas tendências autênticas, elas não são tão autênticas assim. E o que aparece como autêntico, na verdade, é um grande pastiche do que já passou. É um grande refazer de um conjunto de referências do passado que apenas está se repetindo. Eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo que eu sempre uso, de uma banda que eu gosto muito e que a sonoridade, apesar de eles serem talentosíssimos, incríveis, eu amo escutar, é uma banda que se dissesse assim, e tem várias outras que certamente vocês vão pegar o que eu estou querendo dizer, que se dissesse assim, pô, essa banda é dos anos 70 e você não soubesse, você dizia, poxa, é mesmo, porque a sonoridade lembra muito esse lugar anterior, que é, por exemplo, Black Pumas. Você vai ver isso, por exemplo, com Arctic Monkeys, com diversas músicas do cenário, inclusive os últimos dois álbuns de Arctic Monkeys, mais ainda, enfim. Isso acontece em várias músicas, Gorillaz, enfim, há várias profusões de músicas que estão nesse universo, se não do remake direto, mas do pastiche, que vai pegar de um conjunto de referências antigas e vai reconstruir para dar uma aparência de novidade que todo mundo sabe que não é. E que, ainda que a gente viva como se fosse novidade. Né? Essa autenticidade, entre aspas, verdadeira, né? Essa produção do novo, tem sido muito rara. A ponto de que o geral da cultura é esse processo de remakes, reboots, fórmulas pré-estabelecidas que dominam o cenário cultural. E isso não é apenas uma questão de mercado, e isso é importante salientar, ainda que tenha um elemento central a questão de mercado. Fischer vai dizer que esse elemento mercadológico ele é fundamental, mas não explica todo o fenômeno.
Mas esse fenômeno é um sintoma profundo de um tempo em que o novo, a novidade, é impossível. E que não é a cultura o único espaço onde a gente percebe isso. Mas a gente percebe isso na política, a gente percebe isso em diversos espaços, ao ponto de que isso seria um sintoma daquela frase que Fischer coloca de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Do ponto de vista cultural, seria dizer que é mais fácil você requentar um conjunto de hits dos anos 80, 70, 60 do que imaginar o fim do capitalismo a produzir algo novo. Né? Você entra nesse processo que é um sintoma de uma época. Qual sintoma? Nós, enquanto sociedade, nos tornamos incapazes de pensar o novo, de fazer nascer o novo, de rasgar o novo do terreno da repetição. E, portanto, a gente entra nesse looping infinito de repetição. Mark Fisher, tanto em Realismo Capitalista, quanto o Fantasma da Minha Vida, e outros textos que ele vai estar colocando, vai estar argumentando que essa estagnação é um reflexo de uma, não só dessa imaginação que entra em crise, em colapso, incapaz de pensar e de realizar algo novo, onde o próprio novo, a ideia de novidade, se torna impossível, se limitando a um mero pastiche do que já existe. Isso também é um sintoma, essa estagnação também é um sintoma da ideologia neoliberal, porque essa ideologia neoliberal, ao bloquear a capacidade humana de imaginação política, bloqueia também a capacidade humana de imaginação cultural. Afinal de contas, entra num processo onde nós não conseguimos mais simbolizar algo novo, ao mesmo tempo que tudo que aparece como subversivo, tudo que aparenta ser subversivo no quesito cultural é tão rapidamente apropriado pelo capital no seu caráter, mesmo que de um anticapitalismo cínico, que você não consegue mais produzir nada de novo e efetivamente disruptivo, nem no sentido cultural, nem no sentido político. Basta ver como mesmo as correntes anticapitalistas circulam livremente, entre aspas, porém sem nenhum impacto efetivo para o capital. Para a gente entender esse fenômeno de uma forma melhor, a gente tem que explorar dois conceitos centrais. Um, que é o de realismo capitalista, junto com o conceito de lento cancelamento do futuro, que é um conceito são conceitos importantes da trajetória intelectual de Fischer, e que tem como ideia central de que o capitalismo, esse capitalismo neoliberal, a partir dos final dos anos 80, início dos anos 90, vai ser um elemento auge desse processo e que vai estabelecer o início dessa era neoliberal capitalista. Claro, obviamente, tem suas mudanças, mas que essa mudança é apenas para se retroalimentar também de uma forma muito pastiche. Essa ideia de que o capitalismo se torna, portanto, a única e único horizonte possível, eliminando do horizonte humano qualquer alternativa e, portanto, sufoca a criatividade humana, tanto no sentido político quanto no sentido cultural. Afinal de contas, a cultura e a política não estão afastadas. Se você asfixia a criatividade humana, você asfixia ela como um todo, e esse é um elemento central da ideia de Fischer, de pensar esse elemento imaginativo da política e da cultura dentro da concepção fischeriana de pensar esses elementos do lento cancelamento do futuro. Por outro lado, parece ser uma boa ideia, pelo menos para mim, parece ser uma boa ideia, a gente pensar esse processo de uma cultura que se repete e que aparece como novidade, mas essa novidade é sempre uma eterna repetição, e essa repetição nem leva para canto nenhum, nem subverte nada, e apenas serve para alimentar essa mesma repetição, fazendo com que você nunca saia desse ciclo. Isso Hegel chama de mal infinito. Esse mal infinito que pode ser descrito como um ciclo de repetição sem avanços qualitativos, numa contradição que não se eleva para outro nível de contradição e permanece o tempo inteiro nela mesma, sem nenhum tipo de elevação dialética dessa própria processo de contradição e, portanto, não gerando movimento. É um ciclo infinito que não gera movimento, é uma contradição que não gera novidade, que não gera o novo, que não gera a sua própria superação de alguma forma.
né? Então, eu acho que serve para a gente pensar um pouco a partir disso. O ponto é que o pop, para Mark Fisher, ele é um gênero musical, não só o pop, mas a cultura mainstream no geral, enfim, e se brincar toda a cultura, né, para Mark Fisher, de certa forma, ela estagnou. E ela estagnou sobre o signo da nostalgia no mainstream. A nostalgia, tanto na música, no filme, nas séries, estão caracterizadas por uma série de elementos, né? Se você pega, por exemplo, existe no pop hoje um debate sobre a fórmula da música do pop. Então, a indústria musical contemporânea aponta para estruturas previsíveis e na reciclagem de hits e sucessos do passado, seja nos famosos feats, também de você pegar músicas antigas e colocar sobre novas melodias, novas batidas e assim por diante, mas também no uso de caracterizações e padronizações, como na progressão Four Chord Songs. Não sei se eu estou pronunciando certo, Maxwell, se eu estiver errado, vai colocar aqui corrigindo. É Four Chord Songs. Eu acho que é quatro acordes de música que respeitam uma certa ordem, que respeitam um certo padrão e que são os mesmos acordes, a mesma distribuição que aparecem em milhares de músicas do pop. E o que garante, pelo menos com diversos estudos do mercado da música, garante uma certa estrutura emocional que é eficaz, afetiva e que é previsível para os ouvidos das pessoas, fazendo com que as músicas tenham certos padrões muito parecidos, ainda que aparentam ser muito diferentes. Não são. A produção sonora, portanto, se torna muito homogênea, tanto com esses padrões de construção melódica das músicas, mas também com beats reciclados, como eu tinha colocado, e fórmulas pré-testadas para streamings, para reprodutores musicais, onde você tem que ganhar, na verdade, a pessoa pelos cliques, pela quantidade de tempo que a pessoa tem que ficar, onde a pessoa tem que adaptar a música para ela ter um tempo específico, tem que ter um hit específico, tem que ter um acorde específico, tem que ter um certo tipo de estrutura para ela caber e fazer uma dancinha de TikTok ou de qualquer outra coisa do tipo. Enfim, ela tem que caber na estrutura que certa indústria musical coloca, mas da qual respeita também um certo ethos sobre o que é a música que nós queremos e gostaríamos de consumir de certa maneira, de certa forma. O mercado molda esse querer, esse desejo, mas esse desejo também reflete um certo sintoma de uma época, não é somente uma imposição de cima para baixo. Essa é a grande sacada de Fischer, né? Não é somente uma imposição de cima para baixo, é também um desejo de baixo para cima. E, portanto, há uma simplificação extrema das letras que respeitam um determinado estilo de escrita musical, que é desenhada para viralizar em certas redes sociais e maximizar o engajamento, fazendo com que esse conceito de Hegel de mal e finito se encaixe muito bem, por exemplo, quando a gente pensa a música pop, que parece mudar, mas que, na verdade, só vive de rearranjos dos mesmos moldes, sem uma verdadeira transformação qualitativa da própria música. No cinema, isso também aparece. Isso também aparece nos remakes, nos reboots e nas franquias infinitas do estilo Marvel, por exemplo. Então, Hollywood, vai dizer Mark Fisher, está obcecada pelo passado. Ela está produzindo refilmagens, sequências de franquias antigas e assim por diante. Então você tem, por exemplo, remake do Rei Leão, da Pequena Sereia, Top Gun, Ghostbusters, Jurassic Park, Marvel, Star Wars, infinitamente. Assim, não vai terminar, vai estar sempre requentando esse tipo de coisa. E, portanto, o mercado justifica essas escolhas, por um lado, por razões financeiras, ou seja, de que investir no que já é familiar reduz o risco para um mercado cinematográfico que está em franca mudança do cinema para a era dos streamings, mas também você tem uma tendência que reflete esse elemento cultural de um mal infinito. Uma cultura que parece se mover, que parece nos apresentar um novo, mas está presa a um ciclo de repetição, que é um ciclo de repetição que, ao mesmo tempo que aponta para um horizonte cultural e político sem progresso, no sentido de sem apontar transformações profundas sociais,
ele deseja essa mesma repetição, ou seja, nós, enquanto reprodutores e consumidores da cultura, desejamos mais dessa mesma cultura que se repete, de maneira a que se retroalimenta tanto o desejo do mercado quanto o desejo dos consumidores, e isso caracteriza um elemento de que tanto o mercado quanto os consumidores vivem num mundo que expressa essa sociabilidade, que não ultrapassa essa capacidade da gente ver o mundo para além do mundo do capital, ver o mundo para além do mundo daquilo que a gente chama de realismo capitalista. E, portanto, um elemento central disso que a gente chama de realismo capitalista é justamente esse elemento da impossibilidade do novo, da impossibilidade do novo existir. E essa impossibilidade fica bem colocada quando Mark Fisher, aqui no livro, né, Realismo Capitalista, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, Realismo Capitalista de Mark Fisher. Ele fala o seguinte: nas décadas de 60 e 70, o capitalismo tinha que enfrentar o problema de como conter e absorver as energias externas. Ou seja, como absorver, por exemplo, a gente pode ter 1000 críticas, mas era um movimento que tinha um cunho emancipatório, um cunho subversivo. Ainda que fosse uma subversão, você pode dizer estética, uma subversão puramente do campo da identidade, enfim, mas o movimento contracultural tinha um elemento subversivo, certo? Pode não ser o elemento subversivo marxista-leninista, né, nesse quesito, mas tinha um elemento subversivo. E o capitalismo precisava, de alguma forma, lidar com esse elemento subversivo. Ele precisou lidar com esse elemento subversivo diversas vezes durante diversos momentos da existência do capitalismo e da produção da cultura humana. Mas agora enfrenta o problema oposto. Tendo incorporado tudo que ele era exterior tão completamente, como pode funcionar sem o exterior para colonizar e para se apropriar? Esse elemento de que o capitalismo sempre necessitou desse processo de que, e aí usando vulgarmente, tá? Mas Deleuze vai chamar de territorialização e desterritorialização e reterritorialização, né? Esse processo de você do capital que ele consegue rapidamente tirar algo do seu sentido subversivo e reterritorializá-lo, produzindo um sentido que perde o caráter anticapitalista. Então você, sei lá, bota vai na CIA, tá lá uma camisa de Che, de Che, ou então da foice e o martelo. Não tem problema. O capitalismo não tem problema com os signos dos elementos anticapitalistas, porque ele captura isso. Só que o que acontece quando não tem mais o que capturar? O que o capitalismo faz? Ele e a sua cultura entra em colapso. Entra em colapso. E esse colapso visa justamente de que o capitalismo passa a ser visto, porque as pessoas não conseguem mais imaginar, simbolizar a sua experiência nesse mundo social, de maneira a pensar um horizonte transcendente desse mundo, ou seja, uma saída desse mundo. Portanto, elas não produzem mais nada novo. E argumenta Fischer que é onde o capitalismo é visto como única possibilidade, tornando inimaginável qualquer alternativa real. Ainda que hajam forças, elementos anticapitalistas, críticas anticapitalistas, essas críticas são sempre, de maneira direta ou cínica, colocadas como impossíveis. Inclusive mesmo pelo próprio militante. Esse é o elemento pessimista, né, da leitura de Fischer, de certo modo, e da qual isso aparece, de certa forma, na cultura. Na cultura também nós vamos ser incapazes de produzir tanto uma cultura subversiva quanto uma obra autêntica, no sentido de que o capitalismo já tomou conta de todas as estruturas, inclusive subjetivas, da produção da própria arte. Né? E pouquíssima coisa vai escapar disso, e o que escapa é a regra, que é a exceção que confirma a regra. E isso vai se manifestar na cultura. Não há outro sistema possível, também não há outra estética possível, só resta recriar o passado. Esse elemento que aparece já, por exemplo, na leitura pós-moderna sobre a arquitetura, onde a arquitetura pós-moderna nada mais é do que uma espécie de... Se toda arquitetura visou construir um estilo próprio, por exemplo, brutalista, né, o brutalismo, né, vai ter um estilo próprio de pensar arquitetura,
A arquitetura modernista vai ter um estilo próprio e assim por diante. A arquitetura pós-moderna ela não cria nada, mas ela faz de todas as correntes arquitetônicas até então uma espécie de grande catálogo onde você, na sua obra, mistura as diversas referências de maneira a ficar ao gosto que você queira. Então, esse elemento vai aparecer não só na arquitetura pós-moderna, mas na cultura contemporânea neoliberal, nessa cultura que manifesta o realismo capitalista de que não há outra estética possível. Você só resta repetir e reciclar do passado. O momento onde se criou, onde se pensou coisas novas, passou. O nosso momento é onde a gente vai pegar as coisas que já existiram e que já existem e vamos apenas reciclar para fingir que estamos fazendo algo novo, quando na verdade nós estamos apenas remontando e montando o passado. As indústrias culturais, então, funcionam como essa máquina de reprodução incessante, onde a inovação é muitíssimo limitada. Não é que ela não existe, mas ela é muitíssimo limitada a variações superficiais dentro do próprio modelo dominante de produção e reprodução da arte, da cultura pop, da estética e do grande mainstream cultural. E, portanto, o neoliberalismo ele passa a ser uma espécie de limitador, empobrecedor da cultura. Muita gente coloca, inclusive eu já tive a oportunidade lá no meu canal de pensar, por exemplo, o quanto, não tão aprofundadamente, mas, por exemplo, pensar o quanto o realismo socialista pode produzir um empobrecimento da produção artística, da percepção estética, da liberdade criativa do artista em certos momentos, se ele é tomado como perspectiva normativa universal sobre a arte, o neoliberalismo conseguiu fazer o que o realismo socialista jamais chegou perto de fazer, que é se tornar um elemento universal e completamente dominante e homogeneizador da arte no mundo, pelo menos em boa parte do mundo, no mundo onde o neoliberalismo é hegemônico, que é em boa parte do mundo. Então, o neoliberalismo impôs, numa lógica, inclusive de curto prazo, pensando que foi no final dos anos 80 e início dos anos 90, que houve essa transformação importante, ele passou a fornecer tendências seguras em vez de liberdade de experimentações artísticas arriscadas, onde até mesmo aquilo que aparece como grande processo subvertivo de experimentação artística, então, por exemplo, tem uma obra que eu vi numa cadeira de estética lá na Federal, onde a obra era uma piscina de vômito, era literalmente isso, né? Então, tipo, cara, vou chocar o mundo aqui, vou fazer uma piscina de vômito. O que é que aconteceu? Nada. Assim, claro, tem todo um debate sobre isso, tá? É isso, mas de fato, isso subverte, realmente é uma grande criação. Então você vai lá e, por exemplo, a ideia do urinol, que foi bastante subversiva, aí depois você vai lá e bota um brilho box. Andy Warhol vai lá e vai botar outro. O Batman, pega o Batman, sei lá, e faz aquelas coisas pop que ele fazia na foto e repete as fotos 1000 vezes. Então você vai ter esse processo de limitação da capacidade de projetar experimentações artísticas realmente autênticas e arriscadas. Até porque o próprio universo da arte está completamente tomado por um elemento de poder de reconhecimento, de que quem define e quem não define o que é arte, e assim por diante, que tem toda uma lógica neoliberal de reconhecimento que estrutura os processos de produção artísticas, não só do mainstream, mas da dita arte independente, da arte do mundo da arte, etc. A indústria artística, portanto, ao impor esse modelo, ela quebra qualquer possibilidade de uma liberdade artística efetiva. Não no sentido de liberdade artística nesse sentido idealista, de ser completamente livre de qualquer amarra para pensar a arte. Não. Toda a arte está ligada e determinada pelo mundo específico. Mas dentro disso a gente tem como pensar processos de liberdade artística. E nesse sentido, o realismo capitalista ele é ultra opressivo para a criação artística, para a criação estética, para a liberdade de produção de uma arte autêntica e coisas do tipo, que inclusive, Jones, que não gosta de Adorno, já debati esse tipo de coisa há um tempo, antes do chamado de diagnóstico pós-moderno, por exemplo, em Frederick Jameson, e dos debates de Jameson sobre arte.
É importante dizer que, ao ser, portanto, um limitador da cultura, o neoliberalismo fez o passado ser reproduzido indefinidamente porque o capitalismo contemporâneo perdeu a capacidade de projetar um futuro. E, portanto, um desses elementos que a gente está falando aqui, que são desses elementos que limitaram a criatividade artística, é que não há possibilidade de pensar o futuro. Quando a gente pensa o futuro, é um reflexo do futuro, da nossa própria sociedade no futuro. Seja no seu reflexo ruim, seja no seu reflexo aprimorado, mas é a nossa sociedade que está ali. A gente não consegue pensar, imaginar alternativas, ainda que cambaleantes. Por outro lado, esse passado que é reproduzido de maneira constante, ele vem de uma forma pastiche, ou seja, elaborada, tal qual Andy Warhol faz com parte das suas obras. Isso não é uma crítica ao Warhol, tá? Warhol é incrível, eu acho muito massa. Tá? Mas é importante notar, por exemplo, que diferente de outros períodos históricos em que novas formas culturais exigiam uma resposta de mudanças culturais ou eram reflexos de mudanças culturais profundas, por exemplo, para ficar em diversos exemplos aqui do jazz nos anos 20 e 30 nos Estados Unidos, e quanto ele está acompanhando o despertar, né, ou pelo menos o reposicionar da luta racial nos Estados Unidos, o punk nos anos 70 na Inglaterra, e você tem um conjunto de lutas que está ali e que Fischer vai analisar muito bem, porque ele é dessa época. No Brasil, por exemplo, o funk, o mangue beat, o rap, vai ter também esse caráter de ambos simbolizarem certos momentos da cultura e do acirramento da luta de classes que está expressado na cultura e na qual a cultura hoje não consegue mais exprimir esses momentos de acirramento da luta de classes, nem de apontar para um futuro, porque a própria cultura entrou numa lógica de cancelamento do futuro. Ela não é capaz de simbolizar a nossa experiência no hoje, e esse é o elemento central. O que é o cancelamento do futuro é a nossa incapacidade de dar forma simbólica, artística, estética, à nossa experiência no mundo neoliberal. Portanto, quando se fala de lento cancelamento do futuro, se tem que entender que a cultura frequentemente antecipava o futuro. Ela, de uma forma ou de outra, ela era como se fossem flashes de um futuro que, óbvio, ninguém está prevendo o futuro, mas que é esse flash de que, na contradição da luta do momento, sempre essa luta aponta para um futuro. Se não há lutas que apontem para o futuro, a cultura não expõe nada desse futuro. E, portanto, movimentos como o futurismo, ficção científica e cyberpunk, que projetavam cenários inovadores de um futuro num passado recente, ali nos anos 60, 70, hoje a única visão de futuro possível parece ser uma visão estilizada do passado, ou seja, uma estilização do passado que tem o seu ápice no que Fischer vai analisar, que é o movimento do retrofuturismo, que aparece, por exemplo, na estética da parte interna da Lumon, da série Ruptura. A parte interna da empresa Lumon, toda a estética é retrofuturista. Então você tem esse elemento que vai aparecer em diversas outras séries, também em diversos outros filmes, que é o diálogo com o retrofuturismo, que é, para Fischer, essa expressão mais bem acabada do que ele chama desse lento cancelamento do futuro. E, portanto, esse lento cancelamento do futuro é a percepção, a constatação que a cultura perdeu a sua capacidade de simbolizar e avançar o olhar para o futuro. E da Cora, esse olhar, como não tem futuro para olhar, ele olha apenas para o passado. E o retrofuturismo, então, ele aparece como esse sintoma na qual você tem gêneros como o Vaporwave. O Vaporwave que ficou ligado à extrema-direita durante um certo tempo e depois foi, enfim, ficou mais em aberto, ficou menos em evidência essa ligação com a extrema-direita. Muita gente passou a usar, enfim, esse tipo de coisa toda, que tem as disputas dentro de um próprio gênero artístico, mas que recria uma estética sonora dos anos 80 e 90 e que também recria uma estética visual dos anos 80 e 90 com elementos bem pós-modernos, de você usar elementos da cultura grega e com coisas que parecem futuristas e assim por diante.
Ou seja, esse sintoma que aparece num estilo como o Vaporwave é justamente a incapacidade de imaginar um novo amanhã. A cultura se limita a revisar versões passadas do futuro. Dessa forma, e por isso que eu trouxe a ideia de mal infinito de Hegel, é que a gente pode entender que isso que Fischer está descrevendo, de certa forma, lembra muito, se a gente fizer, obviamente, um paralelo, forçando os conceitos, a ideia de que a cultura contemporânea ela é uma cultura presa sob a lógica de um mal infinito. Ou seja, ao invés da cultura ter uma processualidade dialética, ou seja, onde as contradições e os conflitos produzem contradições e conflitos de outro patamar, de outro nível de problema, ela, na verdade, volta para o lugar onde sempre esteve. Ela apenas se repete, onde as contradições e os próprios problemas vão estar o tempo inteiro presos dentro de uma lógica que nunca sai. Sabe aquela ideia, vulgarmente falando, aquela ideia daqueles filmes que ficaram muito na moda, não coincidentemente, de que a pessoa dorme, acorda, tá num dia e acontece uma coisa, a pessoa volta pro mesmo dia e volta pro mesmo dia. Até um momento que vai acontecer algo que a pessoa consiga sair, né? Esse momento onde consiga sair. Como a gente não consegue sair, a nossa cultura vive repetindo e repetindo e repetindo num ciclo de reformulações superficiais que aparenta produzir algo novo, mas na verdade nada de novo está sendo produzido. E, portanto, há uma ilusão de desenvolvimento, uma ilusão de progresso estético, artístico, em novos filmes, novas músicas, mas cujo, no fundo, toda a estrutura fundamental permanece a mesma. A cultura de massa, portanto, não está evoluindo, não está indo para lugar nenhum, não está produzindo lugar nenhum. E, portanto, o pop, ele é a expressão máxima, por ser a cultura mainstream, por ser a grande cultura de massa, não aponta para lugar nenhum, não aponta para nada novo. E isso não é para você deixar de ouvir, porque eu mesmo ouço, adoro, é isso aí, assisto filme, ouço música pop, é isso aí. Estou fazendo dialética do pop por causa disso, que eu gosto, é isso. Mas não aponta para lugar nenhum, é um sintoma. E ela inclusive, aparece como sintoma para Mark Fisher, que era um cara que consumia esse tipo de cultura, escrevia sobre esse tipo de cultura, falava sobre esse tipo de cultura, enfim, e todo esse tipo de coisa. Portanto, a questão é, somos capazes de imaginar o novo? Será nós capazes, seres humanos, de imaginar o novo e, portanto, de fazer um pop que aponte para o futuro, uma arte que aponte para o futuro, expressões artísticas que simbolizem nossa experiência no mundo? Fischer sugere que a repetição da cultura pode, paradoxalmente, levar a um incômodo, a um processo de que, ao você repetir, sabe quando você, no filme, volta para o mesmo dia, volta para o mesmo dia, volta para o mesmo dia, até no momento que você percebe que está se repetindo e que precisa fazer algo diferente para sair daquela repetição? Essa análise quase que psicanalítica de Fischer sobre a cultura é exatamente aí. Na medida em que a gente repete, isso pode levar, é um potencial, portanto não significa que vai levar, mas pode levar a um incômodo que pode construir ou começar a construir processos de ruptura e de imaginação de uma cultura que vá além de repetir o passado de forma pastiche no hoje. O desafio, então, é recuperar essa capacidade de imaginar futuros diferentes, tanto na cultura quanto na política. Recuperar essa capacidade é um elemento central para Fischer. A arte, obviamente, tem um papel fundamental nisso. A renovação da estética, a construção de uma arte revolucionária, uma forma artística revolucionária, afinal de contas, como diz Mayakovsky, sem arte revolucionária, sem forma revolucionária, não há revolução. Então, a arte tem um papel, ainda que não vai ser a própria arte que vai engatilhar a revolução, por óbvio. Mas a arte tem um elemento fundamental de ser esse flash para o futuro que possibilite a gente, quem sabe, começar a imaginar futuros possíveis. Futuros para além do realismo capitalista, dessa atmosfera que não nos permite imaginar nada e ficar apenas sonhando com o fim do mundo como uma utopia impossível de se alcançar, mas da qual a gente precisa alcançar de alguma forma. A pergunta que fica em termos
de formulação e reformulação do pensamento de Fischer é como podemos sair desse replay infinito e criar um futuro que ainda não existe. Eu tenho uma outra pergunta. Será que realmente esse imperativo da criação do novo é fundamental para a gente pensar elementos revolucionários na arte? Muito obrigado, valeu mesmo, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.